Gustavo é um excelente psicólogo e aceitou esse convite para falar com a gente um pouco sobre a importância das empresas se permanecerem gay-friendly durante o ano inteiro, e não somente em épocas de parada gay ou em momentos em que o Pink Money está em alta no mercado. O Gustavo tem um projeto maravilhoso, que é a roda de conversa LGBTQIA+, junto com a Laís, que esteve no outro vídeo com a gente. E ele tem também com a Laís um podcast maravilhoso chamado Três Psicólogos no Bar, no Spotify. Tem um Instagram profissional. Importante. É psicólogo, Gustavo.caligari, para quem quiser acompanhar um pouco. Bom, Gustavo, eu acho que a minha primeira pergunta é: por que você acha que as empresas demoram tanto para se posicionarem, ou elas só esperam o mês de julho para se posicionarem a favor da causa LGBT? Você tem uma ideia, além do preconceito que já é naturalizado? Vamos lá. Para mim, né, olhando num contexto geral, as empresas elas fazem esse movimento, né, essa movimentação, quase como se você ser LGBTQIA+, fosse uma data comemorativa, sabe? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Porque eu acho que já faz parte até do calendário. Se você para pensar no calendário de uma empresa, sei lá, de varejo de moda, por exemplo, se duvidar, deve ter no calendário deles, olha, mês da... junho, desculpa. Junho, mês do orgulho, tá? Então vamos fazer alguma coisa para eles, enfim. Agora a gente está em agosto, né? Não sei se esse vídeo sai agora em agosto, mas de qualquer forma nós estamos gravando em agosto. Sai hoje. E eu não sei se a gente... Ai, meu Deus do céu. Olha, nervoso. Já vou estar hoje aí para vocês. Eu não sei, de verdade, assim. É claro que, por conta da pandemia, eu também tenho ido menos em qualquer lugar assim, então eu não tenho visto tanto. Mas eu acho que se a gente saísse hoje e fosse procurar qualquer coisa a respeito da comunidade em lojas que há 2 meses atrás estavam vendendo, até se duvidar, uma cueca com o símbolo da bandeira LGBTQIA+, acho que não deve ter mais nada, creio eu. Tirando as lojas, né, mais específicas, que de alguma forma deixam ali coisas girando, porque sabe que vão vender o ano inteiro. Eu acho que o posicionamento dessas empresas vem muito com o que elas querem ter de retorno. Elas acreditam que vou vender para essas pessoas e nada melhor do que comemorar algo que para eles é importante. O que elas não entendem é que nós não comemoramos, né, o mês de junho, especificamente o dia 28, como uma forma de lucro ou de felicidade. Nós comemoramos resistência, né? Comemoramos uma sobrevivência e luta, né? Que são coisas diferentes. Sim, eu posso demonstrar meu orgulho vestindo uma blusa com a bandeira LGBT, posso fazer qualquer coisa do tipo, mas não é sobre isso a minha resistência, né? A minha resistência, ela começa desde muito antes, né? A minha resistência ela já começou na escola, quando as pessoas te apontam o dedo e falam sobre você, sem que nem você entenda direito o que é aquilo que está acontecendo, né? E é sobre isso que a gente quer falar em junho, sabe? Sobre dar espaço para que essas pessoas vivam, né? E então vai além dos negócios, é uma conscientização que as empresas não têm, porque para elas é tudo negócio. Uma coisa que eu acho muito engraçado é que mesmo quando um LGBT ele tem uma própria empresa, e eu vi isso já algumas vezes, mesmo sabendo da importância que eles acabam não se posicionando a favor da bandeira. Então, às vezes, um gay chega ali na frente, abre uma empresa, tem sucesso, e ainda assim continua não pensando em se posicionar a favor dessa causa. E que coloca a gente, muitas das vezes, num lugar de constante medo, né? Igual você falou, a resistência começa nos primeiros momentos, quando um tio fala, esse não vai ser garanhão, cuidado. Quando no Natal tem sempre uma pessoa sem juízo ou sem
noção da vida, que faz algum comentário sobre uma criança viada. E muito ainda a gente não tem o acolhimento das famílias. É difícil você ver uma família que acolha essa criança LGBTQIA+, numa totalidade. E aí, quando a gente chega lá na frente, cresce, passamos por tantos, e abre uma empresa, o que você acha que passa na cabeça da pessoa falar assim, eu não vou me posicionar. Eu não preciso. Eu fiz por mim. O que você, como psicólogo, acha? Se fosse um paciente seu falando, olha, eu sou gay e não quero me posicionar. Eu acho que neste caso a gente pode levar por algumas vertentes, tá, Dani? Bom, primeiro, tem a pessoa que acredita na questão da meritocracia, então eu consegui, eu lutei, né? Que a gente sabe que não existe, mas as pessoas querem acreditar que existem. Então, enfim, tem esse tipo de pessoa. Eu acho que tem uma questão de visão de estratégia de negócio. A minha marca é nova, a minha marca ela precisa vender, eu preciso vender para todo mundo, não dá para vender só para um público específico, porque eu preciso me manter. E aí a pessoa para e fala assim, como é que eu vou vender só para, vou me posicionar, sendo que eu preciso vender para a população heterossexual também. Eu ainda não sou uma empresa de renome, né, que pode fazer propaganda e eu sei que não vai perder os seus clientes. O que é um posicionamento complicado, né? É um posicionamento complicado, porque nós sabemos que as empresas não estão perdendo, elas estão, muito pelo contrário, estão lucrando ainda mais. E para mim, a terceira e mais provável opção é esse preconceito estrutural, né? Essa LGBTQ-fobia estrutural, sabe? Que nós temos de que a partir do momento que eu estou numa posição de poder ou de alcance, né? Eu não posso me expor, porque se eu me expor, isso pode gerar algum retorno negativo para mim. Inclusive, uma das maneiras que as pessoas muitas vezes se encontram de não se expor e de não deixar que, por exemplo, essa questão tão interna venha à tona é sendo LGBTQIP a mais fóbica com as outras pessoas dentro da própria comunidade. Não é muito complicado você ver o cara, um homem gay, cisgênero, dono de uma empresa que destrata uma mulher trans que entra dentro da loja dele, né? Não é complicado. Pode até citar exemplos. Podemos, não vamos fazer isso porque não queremos ganhar processo. Mas é isso. É um pouco disso, assim, né? Esse preconceito tá tão instalado dentro da gente, eu acho que essas pessoas elas vão entrando num conceito de superioridade, elas se colocam num posicionamento de superioridade, onde, não, que isso? Poderíamos citar até o político que não é um gay governador, mas um governador gay. Mas Esse é o você acha exemplo, que tá, gente? a própria comunidade ela já se antenou nisso? De assim, olha, existem empresas que não me defendem, então eu vou consumir, levar o meu dinheirinho para as empresas que me defendem? Você acha que aí, algum Não, momento a gente vai chegar nesse tipo de pensamento? sendo sincero, acho que não. Porque isso passa por uma conscientização e por uma ideia de valorizar aquilo que nos defende. Só que para muitas pessoas está confortável. Para algumas pessoas está confortável. Para outras é uma questão financeira. A loja X vende roupa muito mais acessível do que a loja Y, por mais que a loja X tenha um dono que apoia declarações homofóbicas, e o atual presidente, mas ela ainda é mais barata do que a loja Y, que faz lá tudo bonitinho, que faz toda com uma produção voltada só para o público LGBT, que está sempre se posicionando, que contrata pessoas LGBT QIPA+, mas é mais cara. Então tem uma questão financeira. A questão financeira é complicada eu te falar assim, isso vai se resolver porque, né, estamos no caos. Uma outra parte que eu acredito que possa ser um fator que leve as pessoas a comprar em lojas que não se posicionam ou que têm posicionamentos, mas que são posicionamentos extremamente complicados, porque só se posicionam em momentos de venda, mas não no que diz respeito à questão política, por exemplo, eu acho que é esse olhar social, é você enxergar que vai além do teu círculo, né? Não existe só o gay
dentro da comunidade, não existe só a lésbica, não existe só as pessoas bissexuais, não existem só as pessoas transexuais, sabe? Vai muito além disso. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que dentro desse contexto, eu viro uma chavinha ali onde o taco, não vou falar palavrão, mas enfim, vocês sabem, só para você não ter que ficar editando, colocar um pizinho, mas tudo bem. E, no geral é isso, sabe? Por exemplo, tem uma rede de academia muito famosa, que a maior parte dos seus frequentadores são homens gays. Mas essa mesma rede de academia apoiou e apoia a atual gestão do governo, que é totalmente contra qualquer pauta LGBTQIA+. Você acha que isso é mais falta de vergonha da empresa, que não sabe de onde o dinheiro está vindo, ou do público que sabe para onde o dinheiro está indo? Do público. Nesse momento eu falo que é do público. Lá atrás, eu poderia dizer que era uma falta de vergonha na cara da empresa, de nunca ter prestado atenção no seu público. Hoje, depois, com toda essa informação que nós temos, com toda essa lista, com todas esse... É uma coisa muito clara. Eu não preciso nem falar o nome da academia, todo mundo sabe qual que é. Tem uma questão financeira aí desse lado? Vou fazer o advogado do diabo agora e falar que tem uma questão financeira também. É uma academia mais acessível para boa parte das pessoas. Mas E será que tem em todos os lugares, né? O que facilita. Mas também tem uma parte dessas pessoas que não estão nem aí. Ah, eu já tenho plano aqui, eu já pago, para mim tá um preço bom, não vou ficar levantando essa bandeira não, vou continuar aqui e já era. eu vou para um lugar que eu andei até conversando com meu marido recentemente, que é aqui em São Paulo nós temos ali o bairro da Frecaneca, que é um reduto muito conhecido do público LGBTQIA+, e ali nós temos um shopping, um conglomerado de lojas, e eu acho muito engraçado em que todos os momentos que eu fui lá, eu não vi uma propaganda voltada ao público LGBT. Você entra lá, apesar de ser um shopping conhecido do público, as propagandas ainda são pessoas brancas, héteras e cis. E é um shopping que, teoricamente, carrega a bandeira, porque a maior parte das pessoas gasta o dinheiro ali. Por que a gente ainda tem esse medo? Existe o problema financeiro? Existe. Mas se você está num lugar como um reduto conhecido, por exemplo, eu penso muito também no Rio de Janeiro, onde você tem em Ipanema a Farm de Amoedo. Eu estive lá recentemente, não tinha uma loja com a bandeira LGBT. Não tinha um bar em que você olhasse e falasse, putz, eu quero gastar meu dinheiro aqui. Você acha que... Por que a gente ainda gasta o dinheiro no lugar errado? E se a gente deveria cobrar e como cobrar das empresas esse posicionamento? Eu acho que sim. Gastamos o nosso dinheiro em lugares errados. E novamente eu vou fazer a questão do advogado do diabo, mas também tem coisas que, infelizmente, se você for olhar em alguns lugares, simplesmente não vai ter. E aí você fica assim, putz, eu quero comer. Eu preciso comprar alguma coisa e tem que ser nesse lugar específico. Então você acaba tendo que gastar. Então falta um pouco disso que a gente já falou, que é do posicionamento das empresas. E aí eu entro numa questão de que por que as empresas também não se posicionam e como é que a gente pode cobrar esse posicionamento das empresas? Tá provado, tá meio que, né, economicamente falando e em questão de visão mesmo, de, de negócio, que você se posicionar não é um problema. Não é um problema, né? Tem tanta empresa aí que está fazendo, né, recentemente, tem uma dessas empresas voltadas para a parte de cosméticos, que ela realmente está falando da pauta LGBT, QIPA+. Dia das Mães, com casais formados por mulheres, Dia dos Pais, com casais formados por homens, no mês do orgulho, Dia dos Namorados também, com diversos casais. Então, tem empresas fazendo isso, né? Nós estamos vendo e estão empregando essas pessoas também, o que é muito importante. O boicote, entre aspas, que muitas vezes a galera mais conservadora fala que vai fazer, por exemplo, uma grande marca por conta de colocar um casal em uma propaganda, gera também uma movimentação da comunidade, de lá e não, vamos comprar, vamos apoiar, vamos divulgar. Por que a gente tem tanta raiva para divulgar quando tem um conservador contra, mas a gente não faz isso para cobrar quando tem propagandas extremamente conservadoras também, para criticar? Por que a gente não critica, né? Por que a gente não questiona? Eu acho que a gente entrou num caminho de estar tudo assim, saber? Deixa, só não vamos comprar ali.
E no final das contas a gente acaba comprando ali, sabe? Ali no escurinho a gente acaba comprando ali. Então é meio que isso, eu acho que falta um pouco desse movimento, a mesma indignação de quando nós estamos sendo atacados, de momentos, aliás, de quando nós queremos nos defender, né? Não é nem de estar sendo atacado, porque eu acho que atacado quando a empresa também coloca um comercial extremamente conservadora, propaganda extremamente conservadoras, estão nos atacando, na verdade nos apagando, né? Nos esquecendo. Só que aí, se nós nos fizermos lembrar, quem é que vai fazer? E meio que é sobre isso, né, Junho? Junho é sobre isso. Não ser apagado, não ser esquecido. Eu acho que é um pouco mais do que não ser esquecido. É comprovar uma certa existência, é comprovar também, é exigir também um certo direito de proteção. Porque quando a gente pensa em marketing, é a minha área principal, né? Marketing, comunicação, a gente fala que quando você começa a divulgar esse tipo de informação, o público vai receber. Então, você começa a naturalizar também algumas coisas. E eu me pergunto muito hoje em dia, como é que a gente passa uma naturalização sobre N pautas com um público que ainda ignora a existência? Eu assisti recentemente um filme que eu amei e parecia ser super bobinho, adolescente, mas que trazia bastante conteúdo, que é o Alice Júnior. Não sei se você já chegou a assistir, está no Netflix para quem quiser. E ele fala sobre parte da adolescência de uma mulher trans. Então, ela sai, se não me engano, de São Paulo e vai morar no interior e conta como a escola recebeu essa mulher trans, essa menina trans, e como foi difícil para ela, como foi complicado para ela. E eu acho que quando você não tem uma empresa que se posiciona de verdade, que não utiliza do poder que ela tem para divulgar, né? Porque é muito bom quando você fala assim, olha, em junho o nosso shopping é super friendly. Eu gostava mais quando o shopping era simpatizante. Sejam todos bem-vindos. Exato, eu gostava mais quando o shopping, as marcas eram simpatizantes, porque eu acho que existia também um pertencimento. A gente cobrava deles, olha, você está aqui na sigla, então venha. Mais do que o friendly, porque é tipo o pet friendly, né? O gay friendly e o pet friendly está ali. A gente usa quando o seu dinheiro, quando a gente precisa do seu dinheiro. A gente vai cuidar bem de vocês até um certo ponto. Então, eu me pergunto muito e me cobro muito de pegar o meu dinheiro e colocar o meu dinheiro dentro de profissionais LGBTs, dentro de empresas que fomentam esse tipo de conteúdo e, principalmente, empreguem essas pessoas. Muitas mulheres trans acabam se prostituindo por falta de oportunidade de mercado. Existem muitos gays que acabam tendo que deixar grandes sonhos de ser excelentes profissionais, excelentes coordenadores, chefes e tudo mais, porque essas empresas não dão lugar. E eu trabalhei numa grande emissora e eu via que, assim, até um certo ponto, que bom que a sua diversidade está aqui no meio de nós. Promoção para chefe. Se você não for extremamente branco e hétero, você não vai para lugar nenhum. E eu via isso com dor no coração, porque eu falava, caramba, o que acontece? Eu volto a um ponto que é, quando um LGBTQIA+, chega ali, ele não puxa o restante. Ele não faz questão de colocar ali o resto da galera. Continua existindo essa divisão de eu preciso continuar agradando a um chefe branco hétero. Eu preciso continuar agradando a uma pessoa cis. Então, eu não vou trazer. Né? Eu atualmente estou mexendo meus pauzinhos para tentar ser alguém na vida, e eu tenho me cobrado muito isso. Quando eu preciso de um advogado, eu quero uma advogada mulher, um advogado negro, uma advogada LGBTQIA+, porque eu acho que é a forma que eu tenho de agradecer a uma comunidade que se alguém gritar comigo na Paulista, vai aparecer um monte de gente, que é uma comunidade que se defende. E eu acho isso muito bonito quando a gente pensa na comunidade. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, igual você falou. Existem muitos homens gays que desconsideram os homens trans, que acham que homem trans não é homem. E existe uma falta de respeito, tiroteio no meio do parquinho, né? E aí é o que eu falo, né? Falta de vergonha do público-alvo que não olha e fala assim, eu vou lá.
porque essa empresa me defendeu, contrata pessoas que estão no meu segmento, que estão no meu radar, e a gente acaba gastando dinheiro com qualquer coisa. E perguntando até para o psicólogo, você acha que a gente está pelo menos andando num caminho? Você acha que pelo menos a gente está buscando entender? E como é que a gente faz também para falar com essas empresas? Eu acredito que 100% não vai mudar. 100% não vai mudar porque a gente vai esbarrar em personalidade, a gente vai esbarrar em questões voltadas mais para caráter também, né? Que aí entram nos preconceitos das pessoas da própria comunidade, enfim. Vamos esbarrar em coisas como essa questão estrutural do preconceito, a LGBTQ-fobia dentro das empresas, que foi o que você falou. Eu chego numa posição, mas não puxo os outros. E isso é muito estrutural. Aliás, não só para a comunidade, mas em questão de pautas raciais, em questões de igualdade de gênero, enfim, né? Sabemos disso. Mas se você parar para pensar, se nós quisermos, nós também podemos fazer pesquisa, nós podemos ir atrás, nós podemos cobrar sim as empresas. Por exemplo, o projeto que teve, né, de proibir veiculação de propagandas para crianças que contivessem determinadas questões, e dentro dessas questões eles colocaram a questão da comunidade LGBTQIA+, como algo nocivo para as crianças. E existiu uma movimentação muito grande por parte de políticos e políticas que estão dentro da comunidade e que foram atrás, né, de barrar esse projeto, enfim. E muitas empresas, eu vi muitas empresas se posicionando, né? Empresas que, por exemplo, patrocinam a Parada do Orgulho LGBTQIA+, né? Que é o caso de uma delas, que, enfim, uma marca de salgadinho aí, que se posicionou, sabe? A nossa empresa é isso, a propaganda vai ser voltada, assim, para essas pessoas, porque elas fazem parte da população e merecem ser reconhecidas. E muitas empresas foram se posicionando, eu vi muitas empresas se posicionando, né? E eu acho que é um pouco disso, é você ir lá no Instagram daquela empresa, porque aquelas que não se posicionavam, muita gente ia cobrar. Ué, você não estava fazendo propaganda, por que você não posiciona? Não é porque você não se posiciona. Por mais que a gente saiba que a empresa não vai se posicionar, aquilo é uma forma de deixar claro que aquela empresa não tá com a gente, sabe? Então aí, gente, as pessoas passam o dia inteiro em Twitter, Instagram e Facebook, vão lá, sabe? Coloca lá, expõe mesmo, não tem problema. Tem que expor, sabe? Situações de preconceito que você sofre dentro dessas lojas, situações que você vê pessoas sofrendo, empresas que não dão espaço, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso, eu acho que isso tem que ficar claro. Tem uma rede social que é voltada mais para a parte profissional, eu detesto, porque lá tudo é perfeito, todas as empresas são perfeitas, todo mundo é lindo, maravilhoso, né, enfim. E eu acho que aquela rede social era uma chave, assim, incrível para a gente começar a falar sobre os abusos cometidos dentro dessas empresas, porque são os abusos em relação à comunidade que vão fazer, inclusive, a gente olhar, essa empresa não merece meu dinheiro, sabe? Colocar mesmo, esclarecer as coisas. Eu acho que falta um pouco dessa coragem pra gente. Óbvio, porque a gente tem questões com eu preciso trabalhar, preciso sobreviver, se eu expor, né? Vou ficar como uma pessoa que expôs, né? O problema nunca é quem comete o abuso, mas sempre quem expõe o abuso, né? A gente sabe disso, essa cultura extremamente ridícula que existe no nosso país. Mas é um pouco disso, sabe? Da gente também ir atrás, a gente também pesquisar. Não é muito difícil você encontrar no Twitter, por exemplo, alguns desabafos, né? Mesmo sem citar a empresa, você consegue associando e tal, fazendo algumas ligações do que é aquilo. Isso te faz, inclusive, perceber, putz, eu não quero mais entrar nessa empresa, sabe? Eu não quero mais fazer parte de uma classe consumidora desta loja, né? Eu já vi muitos desabafos ali de coisas que eu falava assim, putz, que absurdo, né? E assim, sim, devemos buscar a veracidade dos fatos, tá, gente? Mas quando você vê uma pessoa comentando e mais 50 embaixo falando assim, nossa, isso aconteceu comigo, é porque algum fundo tem, né? É difícil hoje em dia você estar numa empresa que respeite 100%, porque, querendo ou não, você vai contratar uma pessoa que pode não ser tão legal e isso vai poluindo um pouco o ambiente, né? Até pode ser que A imagem da o empresa. guarda-chuva central seja muito respeitoso, mas embaixo disso não tem essa verificação, né? A empresa pode até falar, olha, sejamos respeitosos. Pode ser que contrate uma pessoa, põe uma pessoa como chefe, e o guarda-chuva não vai vir aqui embaixo
para verificar, né? Então, é importante esse desabafo também, essa troca diária de conversas, e é importante demais quando a comunidade LGBTQIA+, se reúne, para que a gente possa se posicionar como um grupo, como um todo, né? Voltando um pouco a falar Sim. sobre a propaganda que proibia, como é que a minha filha vai se sentir pertencente a um mundo se ela não vê a representatividade dela? Se muito se fala sobre a representatividade de pessoas negras dentro da televisão, de mulheres dentro da televisão e tal, e como é que a gente consegue ter esse espaço e se sentir pertencente sem que a propaganda também nos ajude, né? E aí volta ao que eu falei dos shoppings e lojas, principalmente em redutos, mas acho que isso teria que ser em todos os lugares, falando, olha, essa família existe, essa família é real, essa família é bonita, essa família é bacana. Tem se eu não me engano, a família Tardivo no Instagram, que são dois pais e dois filhos, tem outros casais homoafetivos. Como é que os nossos filhos vão se sentir acolhidos e protegidos e como eles vão se posicionar nas escolas, se mesmo as escolas não têm um conteúdo programático para falar sobre homofobia? Se fala sobre racismo, mas não se fala sobre homofobia. E aí a gente volta muito mais lá atrás e bate na mesa e fala, olha, não se torna LGBTQIA+, se nasce LGBTQIA+. Você num belo dia acorda e fala, mudei. Existe todo um processo, existe toda uma transformação, todo um diálogo interno para que um dia você fale, ok, dá para sair desse armário agora. Em segurança, com respeito, com dignidade, sabendo para onde você vai, sabendo que você não vai morar na rua, né? Então, assim, quando eu convidei você para fazer essa entrevista, é justamente para ampliar mais não é só ser Sim. LGBTQIA+, como empresa, mas é olhar num todo e falar assim, para vocês olharem para o nosso dinheiro, para a nossa existência, você precisa de uma escola que fale sobre LGBTQIA+. Você precisa de uma escola que fale sobre famílias homoafetivas, famílias diversas, não só LGBTQIA+, mas famílias que só têm uma avó, crianças que são criadas só por essa avó, famílias que são criadas só pela mãe, famílias que são Sim. criadas só pelo pai. Você começa a ampliar e você fala assim, o recorte para entender um futuro melhor, ele é muito mais amplo, precisa de muito mais ações. E a gente só consegue chegar num lugar muito melhor se nós tivermos vergonha na cara de usar o nosso dinheiro, de usar a nossa voz, de usar a nossa cidadania, cobrando respeito dessas empresas. As eleições estão chegando, tá, gente? Quer dizer, se nenhum caos acontecer lá, elas estão chegando. Então, assim, busquem candidatos e candidatas que, de fato, apoiem a comunidade, que estão ali, sabe? Pessoas que fazem por nós. Uma coisa que eu sempre pensei, e eu falo, né, eu comento, que a nossa necessidade, ela não acontece só em um único mês do ano, ela acontece o ano inteiro, ela acontece a nossa vida inteira. Eu tô falando aqui com você sobre empresas LGBTQIA+ friendly, em um ano onde só até a metade do ano nós já tivemos a maior taxa de assassinatos, de homicídio de pessoas, de mulheres trans e travestis. É mais do que necessário, é urgente, sabe? Que você coloque essas pessoas em segurança, que você dê oportunidade de trabalho para essas pessoas para que elas não precisem estar nas ruas. Eu tenho muitas críticas a algumas empresas em relação a isso, sabe? Porque a gente fala tanto, né? Elas falam tanto sobre isso, mas nunca contratam essas pessoas. Ou se contratam é sempre numa coisa muito escondida, porque elas não podem estar ali representando a empresa. Eu acho que o significado de você ser o friendly, né, de você estar ali com a comunidade, ele acontece nos projetos que você tem dentro da empresa. Empresas com uma receita gigantesca e que apoiam tantas coisas. E aí, vocês já apoiaram a Casal 1 hoje? Já apoiaram projetos como Transemprego, Transcidadania? Já apoiaram a Casa Florescer? Enfim, entre outras instituições que existem aí de apoio à pessoa LGBTQIA+, sabe? Isso, para mim, é você ser friendly.
vai além do você colocar uma bandeirinha e falar assim, estou aqui com vocês. É você realmente ter e ajudar essas pessoas, sabe? É você empregar, é você ajudar a abrigar essas pessoas, é você combater um discurso de ódio da pessoa que deveria representar o país e que está sempre nos atacando constantemente. Tudo bem que agora a gente sabe que não é um ataque só a gente, tá, gente? É um ataque a tudo, é um ataque à democracia, é um ataque a tudo. Mas Ao ar assim, que se respira, é um ataque é a... isso, É sabe? isso. Não tem um problema É de um ego ali ataque que... descontrolado. Passou, né? Já não tem nem o que a gente falar assim, nossa, qual será que é o problema dele? Todos, gente, o problema deles são todos, né? O que não é um problema naquela pessoa, é isso. Mas assim, é sobre isso, sabe? Eu não quero olhar para uma empresa, e hoje eu realmente faço isso, de entrar numa empresa onde há 2 anos atrás estava lá declarando apoio para uma pessoa que falava que ter filho gay era falta de porrada, né? Eu não quero entrar numa empresa que acha que no meio de uma pandemia, tudo bem se morrer, acho que foi 20 mil pessoas que aquele senhor falou, quando a gente já tem 560 mil mortos, né? Primeiro que assim, mesmo que fossem só as 20 mil pessoas, ele acha que tudo bem morrer 20 mil pessoas, desde que o negócio dele continue funcionando, sabe? Então, vai muito além, sabe? E aí eu falo, gente, se essa pessoa não tem esse tipo de empatia, esquece, eles não vão ter também um olhar pra gente. Eles não vão ter. Porque eu tô falando sobre questões humanas mesmo, sabe? É fácil a gente pesquisar, é fácil a gente perceber quais empresas estão com a gente ou não. Hoje em dia a informação está aí para gente, né? E cobrar mesmo, quando uma empresa deixar de se posicionar, de cobrar, e aí, cadê? Utilizando as frases da Pepita, tu não era o brabo? Você não botava bandeirinha nos pacotes de salgadinho? Você não pintou fachada? Não botou a luz? Não gastou sua continha de luz toda colorida? Eu tenho 32 anos. A expectativa de vida de uma mulher trans é de 35, sabe? Como é que a gente ainda não percebe a dor que a gente causa ao fechar os olhos para ser friendly o ano inteiro? O que a gente faz agora que vai chegar agosto, setembro, outubro, que os meses de orgulho passaram, ué, e agora não tem mais orgulho? Vale a pena lembrar para as empresas e para as pessoas, chefes, coordenadores, Acabou? que nós somos gays o ano inteiro. Nós não ativamos um botão, juro pra vocês. Não é uma coisa que, tipo, acende, apaga, vamos lá. Até para a gente já chegar perto do fim, como a gente deve cobrar dessas empresas e também cobrar da gente, porque às vezes a gente comete essas atitudes e não percebe LGBTQIA+, fóbicas. Acho que o primeiro passo é a gente olhar para nós, né? Olhar para nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Até porque é um pouco hipócrita da minha parte cobrar algo de uma empresa quando eu mesma desconheço, não reconheço que existem outras siglas além da minha dentro da comunidade. E que dentro da minha própria sigla eu ainda cometo algumas atitudes bem escrotas com outras pessoas, inclusive. Então, acho que esse é o primeiro passo, sabe? Você se reconhecer, reconhecer as pessoas que estão dentro dessa comunidade com você, de que elas precisam sim ser acolhidas e reconhecidas, para depois a gente cobrar das empresas. E a maneira como a gente faz isso é simples. Eu cobro um posicionamento, eu cobro atitudes efetivas. Se isso não acontece, eu não dou meu dinheiro. Pode parecer que não é nada, gente. Ah, tá, eu não vou dar meus 30, 40 reais na blusinha. Faz diferença, Imagina juntar os seus 30, 40 reais com de toda uma comunidade. Faz diferença. faz diferença. Faz diferença. Imagina você pegar uma empresa que no mês do orgulho se posicionou toda para vender coisas e tal, mas o ano inteiro só faz merda. E você não dá o dinheiro para ela naquele mês. Aquilo vai ficar parado. Aquilo é prejuízo para eles. Uhum. E é uma resistência nossa. Essa é uma atitude, né? Então, acho que esse é o passo. A gente tem que parar com esse pensamento individualista, né? Porque o significado de comunidade não é individual, né? É juntar os indivíduos em prol de um bem comum, né? De um interesse em comum. Então é isso. Nossa, Nós não somos fechou. aquela coisinha única, sabe?
Vamos pensar como o coletivo mesmo, como uma comunidade. Quando eu tranco a minha matrícula numa academia como aquela, e todos os outros fazem isso, ela perde dinheiro. Te garanto. Ela perde dinheiro. E ela não quer perder. Ela vai botar o dedo pelo menos na consciência em algum momento, né? Nossa, fechou com chave de Exatamente. ouro, assim. Gu, obrigado de coração por esse bate-papo tão Eu que esclarecedor. agradeço o convite. Para quem quiser seguir o Gustavo, tá nas descrições do vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.